Ricardo, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre análise sintática. Vamos falar aqui agora sobre os chamados termos essenciais. Um termo muito importante que é o sujeito, que é aquele termo que pratica ou que sofre ação. Vocês sabem que existe o sujeito ativo e o sujeito passivo. O ativo pratica e o ativo recebe a ação. Mas eu coloquei aqui um conceito para vocês entenderem um pouco mais sobre o sujeito. Tá? Então, prestem atenção na sequência. O entendimento da língua portuguesa, nós estamos fazendo esse trabalho de base teórica, depende muito dessa parte teórica, do entendimento dessa parte teórica, tá certo? Para que vocês depois se alimentem dentro de questões de provas mais à frente. Então prestem atenção aqui comigo. Coloquei aqui para vocês que o sujeito é alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada a informação. Mostrei no vídeo anterior que para se descobrir o sujeito da oração, eu chego ao verbo e faço a pergunta: o que? Quem? Não é assim? O que? O que? Quem? A partir do momento que eu faço a pergunta, eu descubro quem é o sujeito da oração. Quem saiu? Né? O que para a coisa? Né? Ou quem para a pessoa. No caso aqui, para a pessoa, quem? Quem saiu? O casal. Pouco importa se a frase esteja na ordem direta ou inversa. Você terá sempre que fazer a pergunta ao verbo para descobrir quem é o sujeito. Então, este sujeito é a pessoa sobre a qual, ou o objeto sobre o qual se fala alguma coisa. Isso determinado, logicamente, pelo verbo, que você vai fazer a pergunta a ele. Muito bem. Importante frisar o chamado núcleo do sujeito. O núcleo sempre será o substantivo ou palavra substantivada. Então, se pergunta lá quem é o núcleo, pessoa. Se pergunta aqui quem é o núcleo, casal. Esqueça o artigo, esqueça o pronome que esteja acompanhando. O núcleo do sujeito sempre será o substantivo ou palavra substantivada. Por que é importante você saber o que é o núcleo? Porque lá na concordância, os verbos vão concordar com os núcleos do sujeito. Então, núcleo é aquele substantivo, anota aí agora, substantivo ou palavra substantivada. Tá? É a palavra principal, vamos colocar assim, do sujeito. Então, vocês já sabem que se a questão fala que o termo é sujeito, você vai certificar com a pergunta feita ao verbo. O que ou quem? O que ou quem? Sempre para descobrir quem é o sujeito. Importante, como vocês terão questões de múltipla escolha lá, e português tem um peso muito relevante para esta prova da barra, a classificação desse sujeito é importante. Então acompanhe comigo aqui. Eu começo aqui explicando pelo chamado sujeito determinado simples. Por que determinado? Porque ele está lá na oração, eu sei quem ele é. Tá? Então eu coloquei um só núcleo. Então eu coloquei aqui os exemplos. Os alunos acabaram de chegar. Quem acabou de chegar? Os alunos. Então sempre a pergunta ao verbo, né? Quem? Assim? As rodas de discussão foram criadas. O que foram criadas? Sempre isso, não muda. Português fundamental, médio, superior, pouco importa. Você tem que fazer esse procedimento. Descobrir o sujeito. Quem é o núcleo? Alunos. Quem é o núcleo aqui? Rodas. Então, se o sujeito tem elementos ligados com preposição, o núcleo sempre é o elemento que está antes da preposição. Repetindo, o núcleo, quando tem elementos ligados por preposição, é sempre o elemento que está antes da preposição. Então, como eu tenho um só núcleo, pouco importa se este núcleo está no singular ou plural. Um só núcleo, eu vou classificar esse sujeito como simples. Muito bem. Determinado composto. Quem se reuniu? Não é fácil a pergunta. Alunos, professores, diretores. Aí sim é composto, porque eu tenho mais de um núcleo. No caso aqui eu tenho 3 núcleos. Tá? Então, muito importante que você preste atenção nessa classificação que pode aparecer.
O oculto. Agir conforme a orientação. Aí eu faço a pergunta, continuo fazendo. Quem agiu? Aí no caso, eu não está na oração, mas eu sei quem é. Não está na oração, mas eu sei quem é. Eu agi. Tá? Se você observar, ele não apareceu. Ele está subentendido. É o chamado oculto ou elíptico. Dando continuidade, pessoal, nós temos o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado e as orações sem sujeito são os casos que mais aparecem em provas do CESP e SEBRASP. Sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Então preste atenção. Os casos que na língua portuguesa são considerados sujeitos indeterminados. Eles existem, eu só não sei quem é. Primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural. Falaram mal de você. Quem falou? Aí você pode pensar o seguinte, eles falaram, não. Para a nomenclatura gramatical brasileira, terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Agora, quando não é possível identificar quem é o sujeito, logicamente. Falaram mal de você, quem falou? Eu não sei. Tá? Não pensem que é ele ou eles, tá? No caso aqui. Então, terceira pessoa do plural, sempre um sujeito indeterminado, quando eu não consigo identificar quem é o sujeito. O segundo caso, precisa-se de empregados com experiência. Aí eu faço a pergunta, quem precisa? Eu não sei. Tá? Agora, vai um bizu aí para vocês, vai uma dica. Geralmente, nesse tipo de construção, após o se tem uma preposição. Necessita-se do apoio de todos. Quem necessita? Eu não sei. E veja que depois do se, do necessita-se do apoio, tem uma preposição, não é isso? Então, geralmente, nesse tipo de construção aqui tem uma preposição. Então, muita atenção para esses dois casos de sujeito indeterminado. Repetindo, terceira pessoa do plural, quando não é possível identificar quem é o sujeito, e o se como índice de indeterminação do sujeito. Precisa. Quem precisa? Eu não sei. Existe alguém que precisa, mas eu não consigo identificar quem é. E outra coisa, pessoal, nessa questão aqui de empregados com experiência, você não consegue. De empregado de experiência é precisado, você não pode fazer essa transformação, tá? Então, é bem simples a questão do sujeito determinado, não há por que fazer confusão, né? A terceira pessoa do plural ou esse se como índice de determinação, fica a dica que logo após esse se tem uma preposição. Tá? E sujeito não tem preposição. Como é que eu vou dizer que esse termo é sujeito se tem uma preposição? Já que sujeito não é introduzido por preposição.